Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando das férias, eu e o Dr. Augusto. E durante as minhas férias veio uma ligação para mim, veio mensagens pelo WhatsApp. Eu estava no ônibus de uma pessoa de Santa Catarina, Itajaí. Fala que é minha terra, né? Eu sou barriga verde. Se você não sabia, fica sabendo. E tá, conversamos sobre pterígio. Nós já vamos passar para o Dr. Augusto. Mas também tem uma outra situação que o pessoal pergunta assim: tem novidades na área da cirurgia de catarata, alguma coisa assim? Bom, então tá. Depois vamos passar para o Dr. Augusto, vamos ver o que ele tem para falar a respeito do assunto. Porque é um assunto que interessa muito, muito toda a população. Todos têm interesse. Acho que uma das situações, depois que eu fiz a cirurgia, vem muitos recadinhos para o WhatsApp, fora de Moarama, por incrível que pareça. Então, vamos lá. Um novo dispositivo está revolucionando a cirurgia de catarata no Brasil. A técnica permite ao médico atingir índice de precisão absolutos durante a operação, eliminando a necessidade do uso de óculos ou da realização de outros procedimentos corretivos, chamado de hora. O equipamento coleta e transmite informações relacionadas à lente intraocular, é a lente que eu uso, né? Em tempo real e durante o procedimento cirúrgico. Ao avaliar as características oculares individuais do paciente, o médico obtém dados preciosos em relação à lente que deverá ser empregada, diminuindo o índice de erros nos procedimentos, além de promover uma recuperação mais rápida ao paciente. Só essa parte eu vou passar para o Dr. Augusto. Esse pouco que eu li aqui, ele pode já estar respondendo. Depois nós vamos passar então para o rapaz lá de Itajaí. Um abraço grande para ele, já vou falar o nome dele. Vamos passar então para esta hora. Vamos ver se é da hora mesmo esse procedimento. Tudo bem? Boa noite, Tamires. Boa noite, pessoal de casa. Bom, a cirurgia de catarata hoje em dia ela evoluiu de uma maneira que o procedimento cirúrgico em si não tem mais muito o que evoluir. Apareceu que, de novo, para o procedimento, apareceu o uso do Phantom, usar um laser para fazer as incisões e fazer uma parte da cirurgia de catarata. Aí os cirurgiões começaram a fazer o uso do Phantom e acabaram descobrindo que o uso do Phantom e a cirurgia tradicional, que é a facoemulsificação, que a gente já fazia, tem resultados semelhantes, mas ainda um pouco melhor no time da facoemulsificação. Então, hoje em dia, a tecnologia está querendo assumir, mas a gente chegou num ponto em que ela não consegue ser melhor do que o que a gente já tem. O outro caso é o HORA. O HORA é um dispositivo que ele faz o cálculo da lente intraocular durante a cirurgia. A maioria dos nossos aparelhos, eles fazem a cirurgia antes, fazem o cálculo da lente antes da cirurgia. Fazer o cálculo da lente antes da cirurgia, quais são as vantagens? São grandes. Você pode pedir a lente, pode preparar a lente, pode escolher modelos diferentes de lente. Fazer o cálculo durante a cirurgia, qual é a desvantagem? Você tem que ter um estoque gigantesco de lentes. Entendi. Porque como que você vai trocar a lente durante a cirurgia? Você vai ficar fazendo o teste. Então o problema do HORA é que ele não conseguiu fazer um avanço significativo. As pessoas que o vendem dessa maneira, dizendo assim que não. Você vai lá e calcula com um aparelho bom antes, e daí você tem certeza durante a cirurgia. Só que, durante a cirurgia, o olho muda a anatomia. Porque para a cirurgia ficar perfeita, você tem que ter o posicionamento da lente, aonde ela vai ficar no olho, tá? E a distância entre a córnea e a lente. Durante a cirurgia, a gente injeta uma pressão líquida dentro do olho para fazer essa troca, tirar o cristalino e tirar os pedaços do cristalino que ficam lá dentro. Então, a gente vai circulando um líquido lá dentro. Durante a circulação desse líquido, a distância entre cápsula e córnea mudam. A córnea, por causa da circulação desse líquido, também fica mais espessa. Então, o cálculo do HORA não consegue ser tão preciso assim. Então, na verdade, agora a gente está num paradigma de tecnologia. As empresas querem evoluir de uma maneira que nos façam investir novamente, só que elas chegaram num patamar tão alto que o investimento que a gente já tem não consegue ser superado. Então, hoje em dia, as evoluções que realmente dão diferença são as evoluções das lentes intraoculares. Então, a gente usa o que tem de mais novo em caso de lente intraocular.
E a gente sabe que é ali que vai estar o próximo grande salto nas lentes intraoculares. Então a gente sabe que ali é que a coisa vai falar assim, ó, aqui está ótimo, mas ainda vai ficar melhor. Agora, na parte de cálculo de lente intraocular, a gente já tem uma certeza tão grande que poucas coisas podem ser mudadas. Quais são os casos específicos em que o cálculo da lente é difícil? Pessoas que já passaram pela cirurgia refrativa, fizeram cirurgia de córnea, especialmente aquela RK. Esses casos são difíceis de calcular. Só que o ORA também não conseguiu adicionar precisão a esses casos, porque eles mudam durante a cirurgia. A córnea que eu inicio a cirurgia não é a mesma córnea que eu termino. Então o cálculo é sempre muito difícil nesses casos. Então a gente sabe que talvez o ACT melhora nos cálculos, mas em aparelhagem, de agora para frente na parte de catarata, tá difícil delas conseguirem dar um salto revolucionário para a gente. Agora o que tem de salto revolucionário para vir vai ser no tipo de implante, nos modelos de implante. Por enquanto é isso que a gente sabe que... E claro, a inteligência artificial vai melhorar mais ainda esse cálculo, mas a gente sabe que a inteligência artificial pode ser colocada nos aparelhos que a gente já tem. É só mudar o computador, porque a captação vai ser a mesma. Então eu acho que essa aí é a pressão da indústria, que a gente também tem que trabalhar com essa pressão. Para vocês usarem. Então, porque é que nem... Adotar um método. É que nem carro, né? Que nem carro. Você lembra, eu lembro do videocassete. O videocassete, você lembra que o videocassete começou o videocassete de uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, 8 cabeças. A gente sabia que no outro ano ia ter 2 cabeças a mais. Eles já sabiam que dava para pôr 2 cabeças. Só que eles lançaram o primeiro 1, depois o 2, depois o 3, para fazer a gente ir comprando o videocassete, né? E na empresa, na indústria, também funciona assim. Quando eles têm um salto muito grande, eles começam a soltar esse salto em partes, para fazer a gente gastar com as evoluções. Só que parece que nessa parte de cirurgia refrativa, a gente chegou num patamar que é difícil de fazer assim, isso aqui é revolucionário, vamos gastar de novo. Na parte de cirurgia de catarata e refrativa, eles estão tendo um trabalho danado com isso. Doutor Augusto, você sempre participa de congressos, né? Há pouco tempo você participou. E tudo o que acontece nesta área, ainda você fica com o teu método, você como cirurgião? Tem coisas que mudam, a gente fala em congresso, né? A gente geralmente acha que todo o conhecimento parte dali. Os congressos são interessantes como hub de contato, onde você conhece pessoas, mas hoje em dia a principal maneira de adquirir conhecimento é a troca de experiências através de lista de e-mails. Então a gente participa de algumas comunidades, como a Academia Americana de Oftalmologia, a Sociedade Americana de Catarata e Refrativa, Sociedade Brasileira de Catarata e Refrativa. E nesses locais a gente tem uma lista de e-mail, você participa de uma lista de e-mail, que a gente troca informações com pessoas dos Estados Unidos, da Europa, isso que é importante, né? Do Brasil, de maneira geral. E essa troca de experiência é que faz, às vezes, a gente mudar algumas coisas que a gente pode melhorar dentro da nossa prática. Essa troca de informações faz com que todo mundo evolua de uma maneira mais rápida e de uma maneira uniforme. Então, antigamente, tinha o médico da capital, tinha um acesso a conhecimento que o médico do interior não tinha. Hoje em dia, a gente compartilha esse conhecimento ao mesmo tempo por causa da internet. Então, foi uma coisa que serviu para igualar muito o tipo de serviço que você consegue ter em qualquer uma das cidades do Brasil. Então, foi bem interessante essa evolução tecnológica para a gente. Então, assim, aonde que você, às vezes, muda os seus paradigmas ou muda as suas técnicas através dessa troca de informações que ocorre, na maioria das vezes, por lista de mensagens, e-mail, onde a gente consegue trocar informações e ajustar mais essa técnica. Mas são ajustes. Hoje em dia, trocar, como eu falei, a gente chegou num patamar que trocar de técnica eu acho que vai ser muito difícil. São ajustes pequenos, a gente sempre consegue fazer, a gente sempre consegue melhorar. Mas dá tão certo nessa lente intraocular, principalmente essa lente intraocular, por exemplo, a cirurgia que eu fiz, é tão maravilhoso, tão importante. Eu sempre falo, o que está dando muito certo, não mexa, não mude. É que chegou num patamar que pra gente adotar essas mudanças, a gente sempre fica muito cético. Porque tá tão bom que mexer tem que ser uma coisa muito melhor. Exatamente. Muito melhor, porque senão não vale a pena. Então, realmente, quando sai a novidade no mercado, todo mundo fica olhando assim, vamos ver. Vamos ver se isso aí dá certo mesmo. E daí, através dessa troca de informações, onde a indústria não está envolvida, porque essa troca é uma troca pessoal,
Não é diferente de um congresso, onde geralmente o congressista tem algum interesse por trás da palestra, ou foi patrocinado por alguém. Então, é difícil você separar esses interesses comerciais do professor que está ali. Já nessas listas, não. Nessa lista a pessoa fala assim, eu uso tal, mas não ficou bom, eu usei tal e aquele ali foi melhor. E daí você junta a experiência desses outros com a experiência geral, e daí você consegue ter essas... essa realmente aqui está funcionando muito bem. Podemos adaptar isso aqui para a nossa técnica. Então, essas listas de e-mail são a revolução. Concordo. Depois, esses congressos, como o doutor Augusto falou, se conhecem muitas pessoas importantes, né? Então, de outros países, onde que você também vai interagindo, né? Vão conversando, trocando figurinha e sempre aprendendo, lógico. Eu gosto muito disso, viu? Muito mesmo. Bom, vamos lá, se não vai dar tempo, mas olha, tem muito que a gente conversar a respeito de catarata, porque chama a atenção mesmo do pessoal de casa. Esse Heraldo, 38 anos, ele é de Santa Catarina, lá de Itajaí, e ele teve pterígio, fez a raspagem e o pterígio voltou. Qual que é a pergunta do Heraldo? Um abraço para você, meu amigo. Se sempre vai ser assim, tem pterígio, faz a raspagem, volta o pterígio, faz a raspagem, sempre vai ser assim? Então, a cirurgia de pterígio é uma cirurgia ingrata, eu falo para todo paciente. É uma cirurgia ingrata porque ela depende muito mais do paciente do que do médico. Então, independente da técnica que a gente use, corre risco de voltar. Então, a cirurgia de pterígio é uma cirurgia que quando a gente faz, a gente já avisa o paciente, olha, existe a possibilidade de voltar. Claro que existem técnicas diferentes, a gente tenta adaptar, principalmente num caso recidivado, a gente faz uma ressecção maior, faz um transplante de conjuntiva, usa um líquido antimitótico no lugar para diminuir essa divisão celular que ocorre ali. Tem técnicas para aumentar a chance de sucesso, tá? Mas, olha, depende muito da cicatrização da pessoa. Então a gente sabe que pacientes mais jovens, que estão expostos muito ao sol, que é o pessoal da praia, o pessoal que vive muito com poeira, esses têm uma chance muito grande do pterígio voltar. Então, qual que é o paciente ideal? Aquele paciente com uma idade maior, com um pterígio que não seja inflamado, aquele pterígio grande, seja um pterígio mais transparente. Pterígio é uma inflamação? Pterígio, ele é uma metaplasia, ele é uma alteração de um tecido. Esse tecido, ele se torna evolutivo, ele começa a grudar onde não devia. Isso ocorre por irritação, por uma inflamação local. Vento, poeira, essa irritação local, inflamação local, faz com que essa pele comece a cobrir. A gente não tem ainda com certeza quais são todos os fatores que fazem algumas pessoas tê-los ou não. Mas a gente sabe que tem muita relação ambiental. A recidiva, relação ambiental e cicatricial. Existem pessoas com uma cicatrização pior. Então o pterígio, quando ele volta, geralmente ele volta mais agressivo. É uma cirurgia ingrata. Pois é, tô vendo. Agora, se a pessoa cuidar bem, por exemplo, né, fez a raspagem lá, como ele falou, né, fez a cirurgia, se cuidar bem, quanto tempo pode mais ou menos levar aí para voltar? Depende da cicatrização. Cicatrização e de pessoa também, né? Também, depende muito. Existem pacientes que tem cirurgia de pterígio que a gente faz, em 30 dias o paciente está com o olho branquinho. Existem pacientes que a gente tem que acompanhar ele por 60, 90 dias. Então, o pterígio é uma caixinha de surpresa. Então, aqui, eu falo assim, quanto tempo eu vou ter que acompanhar? Depende. Tem gente que em 15 dias você dá alta, acabou, ele está branquinho, já tudo bem. Tem gente que a gente fica usando o colírio 60, 90 dias, acompanhando, o olho ainda está hiperemiado, a gente vai... Então, o pterígio é toda uma missa envolvida ali. É muita coisa que a gente tem que ver para saber como o paciente vai evoluir. Então depende do paciente, depende do médico, depende da cirurgia, depende da técnica empregada, depende de tudo para tudo dar certo. Mas com a melhor técnica, com o melhor médico, com o melhor paciente, pode voltar? Pode. Mesmo que você faça tudo certinho, pode ainda voltar. Odiei esse pterígio. Quando você fala pterígio para os oftalmos, eles falam, ai meu Deus, pterígio realmente para a gente é um sofrimento. E outra, pterígio é uma coisa que não evoluiu nos últimos 70 anos. A cirurgia eu acho que é de 1930, quando começaram essas... Acho que assim começou a anestesia local, ela começou a ser mais difundida, porque é uma cirurgia muito dolorosa. E não durante a cirurgia, anestesiado não dói.
Mas ela não evoluiu. Ela é a mesma técnica cirúrgica desde lá até hoje. A gente adicionou algumas coisas, transplante, mitomicina local, mas não teve nenhuma evolução significativa. Não é que nem a catarata, que foi de uma técnica intracapsular, onde a gente arrancava o cristalino, não conseguia nem colocar uma lente, para uma técnica onde a gente faz uma microincisão e coloca uma lente dobrada dentro. É uma evolução gigantesca, né? Não, pterígio ainda é uma cirurgia manual de pedra, martelo. Não é o ideal. Tá parecendo o SUS, que nunca muda? Não muda. Realmente, essa daí... Olha, você pode... Eu falei dessas listas de e-mail, quando você fala... E pterígio? Pterígio, todo mundo vai... É pterígio. Pterígio é triste. Puxa vida, meu amigo, fiquei triste. Fiquei triste. Porque volta. Então, você vai ter que ir fazendo cirurgia. Mas como o doutor Augusto falou, cuide. E assim... Converse com o seu oftalmologista, pergunte sobre as técnicas, pergunte o que ele vai fazer para diminuir essa chance. Existem técnicas para diminuir essa chance. E sinta firmeza com quem você está falando. Procure indicações. Existem grandes centros aí na região em onde você mora, mas existem técnicas para melhorar isso aí. Se você fizer uma cirurgia simples, a chance de voltar é quase 100%. Mas se você usar essas técnicas diferenciadas, caso elas não tenham sido usadas na primeira vez, aí você tem uma boa chance, se Deus quiser, de se livrar disso aí. Eu também, cuida com poeira, use óculos de sol sempre que sair, assim você pode retardar também, né, a volta do bendito cujo. Não gostei da situação. Doutor, muito bom te ver de novo, que Jesus abençoe grandemente, e nós estamos aqui agora de volta com o doutor Augusto para mais um ano de muitas informações para você sobre pterígio, sobre catarata, né? Bom se a gente puder falar também de prevenção, mas pode continuar agora mandando as perguntas, que nós estamos na área e vamos levar até vocês todas as informações possíveis. Eu não, eu sou a porta-voz dele. Tudo bem, então? Uma boa noite, pessoal de casa, uma boa noite, Tamires. Prazer estar de volta aqui. Até a próxima.